Bom, galera, vamos abrir aqui o Dynamesh 32. Então, com o documento aqui aberto, aqui no painel Tool, a gente vai abrir essa opção aqui, Subtool. Então, vou mostrar para vocês como ela funciona, né? Então, durante o nosso trabalho, a gente pode utilizar não só uma geometria aqui para esculpir, tá? Mas se for algo mais complexo, como um personagem, ele vai ter roupas, ele vai ter várias outras geometrias compondo ele. Então, essas geometrias, elas vão estar todas separadas aqui dentro desse painel Subtool. Então, aqui a gente só tem um objeto, abaixo aqui a gente vê o nome dele. Eu vou trazer outro objeto para essa cena, então eu vou clicar aqui em Append, e eu posso selecionar qualquer geometria aqui do ZBrush, tá? Eu vou pegar aqui um cubo mesmo. Então, notem que ele veio para cá, tá vendo? Eu tenho agora a Polysphere e o cubo. Então, vamos mover esse cubo aqui um pouco para o lado, tá? Para a gente conseguir visualizar os dois objetos na cena. Então, clica aqui no cubo. A gente vai vir aqui em Geometry. Vou mexer aqui na posição X, tá? Cliquem aqui e arrastem para a esquerda. Existe outra maneira de mover ele, que é aqui com essas ferramentas, tá? Mas elas vão ficar para outra aula, ok? Então, aqui a gente tem os dois objetos na cena. Vamos voltar aqui no painel Subtool. Eu posso também selecionar esse Sphere aqui e duplicar ela. É só clicar no comando Duplicate com ela selecionada, tá? Então, vou clicar aqui em Duplicate. Ela já duplicou para mim, tá? É só eu trazer ela para o lado aqui também. Então, vou voltar lá em Geometry. E aqui em X eu vou mexer para frente, tá? Para ela vir para cá. Ok, então aqui a gente tem 3 objetos na cena. Vou abrir novamente aqui o Subtool. Então, quando a gente está trabalhando com vários objetos aqui na cena, é interessante que a gente mantenha essas camadas aqui, essas subtools, renomeadas, ok? Então, a gente vai selecionar aqui nessa primeira e clique em Rename. E aqui a gente pode digitar o nome dela. Eu vou colocar como Sphere 1. Vou clicar aqui na segunda, clico em Rename novamente. Vou renomear como Sphere 2. Vou clicar no cubo, Rename. Vou renomear como cubo. Então, agora nós temos elas aqui, todas renomeadas, tá? Se tivessem várias geometrias aqui, ficaria chato a gente ter que mexer nessa barra aqui, selecionar ela lá embaixo, tá? Então, a gente pode vir direto nesse botão aqui, List All, e ele vai mostrar todas as geometrias que tem na cena, menos a que já está selecionada. Tá vendo? Ele está mostrando a Sphere 2 e o cubo, que é a Sphere 1, não precisa mostrar aqui porque ela já está selecionada. Olha só, eu vou selecionar o cubo, clico aqui em List All e ele só vai mostrar as duas spheres, tá? O cubo já está selecionado. Então, se eu quiser selecionar por aqui, eu posso clicar em List All, Sphere 2, por exemplo, eu vou selecionar e ela vem para cá. Então, acho bem mais fácil clicar aqui e selecionar a geometria que você quer. Ok? Algo interessante também é que, conforme a gente vai trabalhando e esculpindo, a gente vai aumentando as subdivisões de cada geometria. Então, olha só, eu vou vir aqui nessa, vou abrir aqui o painel Geometry, clique em Ctrl Shift e clique em Geometry, porque ele vai manter o painel Geometry e o Subtool abertos, tá? Eu não preciso ficar vindo aqui, abrindo e ele vai fechar automaticamente esse. Então, segura um Ctrl Shift que vocês conseguem abrir vários painéis ao mesmo tempo. Aqui em Geometry, eu vou dividir essa Sphere até o 5, subdivisão 5. Todas elas. Eu posso dar Ctrl D 5 vezes, olha só. Pronto. Dividiu, vou selecionar o cubo, dividir até o 5 também. Então, notem que todos eles têm até a subdivisão 5. Se eu quisesse reduzir a subdivisão deles, eu teria que clicar um por um, segurar Shift D para ele reduzindo, ou reduzir por aqui mesmo, mas clicando um a um. Tá vendo? Então, essa daqui eu trouxe para um nível baixo, enquanto os outros estão no alto. Eu teria que clicar na segunda, trazer também para um nível baixo. Se tivesse muitas peças aqui, isso também seria um pouco cansativo, tá? Ia tomar muito tempo nosso. Então, a gente tem esse botão aqui, All Low e All High. Então, se eu clicar no All Low, todas as geometrias da cena elas vão para a subdivisão mais baixa, tá? Subdivisão 1. Se eu clicar em All High, todas as geometrias vão para a subdivisão mais alta. Então, eu não preciso selecionar uma a uma e ir diminuindo a subdivisão aqui, ok? Eu posso reorganizar elas aqui também. Então, se eu quiser o cubo aqui sobre as duas spheres, somente por organização mesmo, eu posso selecionar o cubo e clicar nessa seta, Move Up, e ele vai para cima. Eu posso clicar nessa daqui também da direita, ele vai mover para baixo, ok? Ou então eu posso usar o atalho Ctrl
e a seta para cima e para baixo do teclado, tá? Se eu segurar Ctrl e apertar para cima, ele move ele para cima. Se eu apertar para baixo, ele volta para baixo, ok? Agora, essas setas aqui de cima, elas só mudam a seleção. Então, se eu apertar para cima, ele vai trocando a seleção de acordo aqui com a posição das subtools. Olha só. Se eu apertar para cima, ele vai selecionar o Sphere 2 e assim por diante. Eu posso também utilizar só as setas do teclado, sem segurar o Ctrl. Então, apertando aqui as setas do teclado, eu mudo a seleção de um para o outro. E segurando o Ctrl, eu vou remanejar eles, tá? Ok? Eu posso fazer também com que o cubo ele faça parte do Sphere 2 e os dois se tornem uma subtool só. Então, eu clico aqui na Sphere 2, o cubo está logo abaixo dela, tá? Eu clico aqui nessa opção Merge e clico em Merge Down. Ele me fala que é uma ação que não dá para desfazer, presso OK para continuar ou Cancel para abortar. Então, vou clicar em OK. Então, agora a Sphere e o cubo viraram somente uma subtool. Então, agora se eu tentar esculpir ele aqui, eu consigo, tá? A Sphere também, porque eles fazem parte da mesma subtool. Agora, essa daqui eu não consigo, tá? Porque ela está em outra subtool, eu não consigo afetar ela. Eu só consigo afetar a subtool que está selecionada. Olha só. Eu selecionei a Sphere 1, agora eu consigo esculpir nela, e as outras permanecem intactas. Ok? E o Undo History, ele não funciona em geral para todos os objetos na cena, tá? Ele funciona individualmente para cada subtool. Então, olha só, eu alterei essa subtool aqui. Se eu voltar no Undo History, ou dar Ctrl Z, ele vai desfazer tudo que eu fiz com ela e as outras ele vai manter. Se eu selecionar aqui a outra subtool, eu posso retroceder ela também individualmente dessa outra esfera, ok? Então, lembre-se também que esse Undo History ele é individual para cada subtool. Se eu quiser deletar alguma subtool, por exemplo, eu clico aqui nessa Sphere e eu vou pressionar o botão Delete. Ele também fala que é uma operação que não dá para desfazer. Eu vou dar OK e ele deleta a subtool. Agora eu tenho apenas uma subtool na cena. Se eu quiser separar essas duas subtools também, que a gente deixou aqui no Merge, eu vou selecionar com a máscara uma delas, venho aqui na opção Split, ele vai abrir mais opções aqui, e clico na opção Split Masked Point, que ele vai separar a parte mascarada da parte que está sem máscara. Okay? Então vou clicar aqui em Split Masked Points, e agora ele separou novamente em duas subtools. Ok? Então por essa aula é só, até a próxima.